Na verdade, essa é a forma de trabalhar nutrição hoje. A forma mais inteligente é trabalhar ela nos processos metabólicos da planta. Olhar para o que está acontecendo na planta naquele momento, se planejar para isso, obviamente, se preparar para isso pelo histórico, principalmente climático e da cultivar que você está colocando, né? Seja nas mais variadas culturas, e trabalhar o nutriente por aquele processo. Por exemplo, digamos, nós estamos um milho num ambiente nublado, né? A gente sabe que naquele momento, por mais que às vezes o planejamento em milho seja mais o uso de zinco, alguns aminoácidos, enfim, né? Mas a gente sabe que naquele momento, de período nublado, onde você diminui fotossíntese, o manganês e o molibdênio são 2 nutrientes que tentam manter a fotossíntese ativa naquelas situações, né? Com baixa luz, junto com outros compostos fisiológicos. Mas falando em nutrição, naquele momento, se tiver numa situação assim, a gente recomenda esses 2 nutrientes, por exemplo. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado, e o Luiz Eduardo Caçuia. Tudo bem, Luiz Eduardo? Tudo bom, Josi? Um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Falar de futuro, falar de agro. Aí, falar de nutrição e fisiologia também com a nossa convidada especial que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes, aqueles recados que você já sabe, se você está assistindo a gente do canal do YouTube, se inscreva nesse canal, não custa nada para você, 5 segundos, e você ajuda a levar essa mensagem mais adiante e também ajuda o nosso querido setor agro. E também agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que permitem que o podcast e as iniciativas do movimento Cultive Futuro aconteçam, que são eles: a ESERI, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. Para conhecer os outros parceiros também que apoiam, ajudam muito aqui o Cultive Futuro, você pode acessar no nosso site cultivefuturo.com.br com K, tá? E lá você vai ter acesso a todos os nossos parceiros, as iniciativas do movimento, e pode, inclusive, se inscrever na newsletter gratuita para receber uma curadoria de notícias do mundo agro aí do Brasil e do mundo, e os nossos eventos e muito mais, tá? Vale muito a pena conhecer. E agora apresentando a nossa convidada especial, que já participou uma vez comigo no antigo podcast, que foi um episódio muito bem falado, né? Estamos aqui com a Ângela Gorgen, que é engenheira agrônoma pela UNB, especialista em manejo do solo e nutrição de plantas pela Exalc USP, diretora técnica comercial na Gran7, com uma bela trajetória aí na área comercial, né? Dentro da nutrição de plantas para grandes culturas e outras também no geral, né? Tudo bem, Ângela? Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer ter você aqui com a gente de novo para bater aquele papo, né? Sobre, inclusive, o que mudou, né? Desde o ano retrasado que a gente conversou para cá, quais foram as evoluções, né? Dentro da tecnologia que vocês trazem para os produtores. E a gente vai começar falando um pouquinho aí do papel, né, da nutrição líquida dentro do manejo. A gente sabe que existem as diversas opções dentro da nutrição que a gente pode utilizar, mas que vocês estão se especializando cada vez mais nesse tipo, né, de nutrição. Fala um pouquinho para a gente qual que é a diferença, como que vocês têm trabalhado esse termo. O desafio da nutrição em todas as culturas, né, que a gente trabalha hoje no Brasil, não só falando de grandes culturas, mas também das frutas e das culturas também como o HF, tentar buscar atender com a nutrição a variabilidade das demandas da planta, inclusive nos ambientes que elas estão, que muda de acordo com a variedade, o ambiente, a necessidade, a quantidade de nutrientes que você coloca. Vai mudando de acordo com o comportamento da planta, e inclusive quanto mais ou menos eficiente ela é, independente se é uma planta, uma soja, um milho, um algodão, ou uma uva, ou um café, ou uma batata. E nós, como agrônomos, como técnicos de campo, como consultores, produtores,
entender o comportamento dessa planta e trabalhar a nutrição de acordo com cada resposta que cada nutriente vai dar, seja ele macro ou micronutriente, é o grande desafio. Infelizmente, a gente não tem as informações, muitas vezes, das demandas nutricionais por cultura e por região, toda vez que a gente vai trabalhar uma cultura, seja ela qual for. Então, a gente vai interpretando e trabalhando essas demandas e aprendendo durante a lavoura, né? Eu comento sempre com a nossa equipe, e eu também acredito que nesse mercado, né, esse papel, esse agrônomo que entende de nutrição e entende fazer a leitura da planta durante o processo de cultivo, esse agrônomo nunca vai sair do mercado, né? Porque é muito importante você fazer o planejamento antes das culturas, antes de instalar, né, colocar as gramas que você tem intenção de colocar, de um manganês, de um boro, de um cobre, de um zinco, os estímulos com potássio, né, com fósforo também, mas fazer os ajustes durante a cultura, às vezes até de recuar em alguma coisa durante o estabelecimento, durante o desenvolvimento, porque a nutrição ela precisa cumprir o seu papel fisiológico dentro da planta. E não é com a nutrição foliar, a nutrição líquida, que a gente vai conseguir atender as demandas para a extração e produção da planta. Precisa ser respondido de forma fisiológica esse papel de cada nutriente, né? Isso precisa acontecer com o conhecimento, principalmente com o conhecimento prático, né? Esquecendo um pouquinho 1 mais 1 é igual a 2 quando se trata de fisiologia vegetal. Às vezes você precisa dar uma forçada em algum nutriente para uma resposta fisiológica específica, ou olhar um pouco mais para o clima naquele momento, né? E o que cada nutriente vai fazer naquele ponto. Agora você tocou num ponto bem interessante, que é sobre nutrição líquida. A gente não tem mais definido uma nutrição de qualidade somente se ela for líquida, né? Antigamente, sim, a gente ia mais, como trabalhava muito com sais, né? Você atrelava a nutrição com baixa estabilidade, aquelas que eram pó-solúveis, né? Ou solúveis, ou em pó. Hoje em dia, não mais. Não é porque ela está num pó solúvel que ela deixa de ser interessante, né? Mesmo o pó solúvel, ele pode ser carregado com muita tecnologia, até mesmo com algum tipo de quelato orgânico, um quelato sintético, ou aditivos ali, adjuvantes que aceleram, né, a entrada desse nutriente, inclusive com uma solubilidade mais alta do que os antigos sais, né? Inclusive favorecendo algumas misturas do que somente a nutrição líquida. E a nutrição, por ser líquida, não necessariamente também ela carrega tecnologia, né? Então a gente tem trabalhado um pouquinho mais assertivamente, olhando não só a parte física do produto, se é líquido ou pó, mas sim qual é a tecnologia que carrega, e se de forma simples, qual é a forma que esse nutriente está ali, se é um cloreto, um nitrato, um sulfato, olhado para a característica desses nutrientes no íon acompanhante, para ver o comportamento dele dentro da planta também, né? Se ele vai ser absorvido mais rápido, se ele vai ter interação dentro da cauda, né? Porque falar em Gran-7, 98% dos nossos produtores, dos 5 milhões de hectares que a empresa atende, fazem cresceu bastante também. Cresceu bastante. Do ano passado para Sim. Graças a Deus, aí a gente está crescendo de produtor para produtor. E a grande maioria faz os produtos tudo misturado, né? Junto com os fungicidas, com os inseticidas, com os herbicidas. Então, é preciso conhecer o tipo de produto, é preciso conhecer a estabilidade, o pH, né? Para a gente não ter surpresas, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Principalmente trabalhando com evolução agora, não só em grãos, mas nas frutas, ou em algumas regiões trabalhando com muito drone, né? Que trabalha com baixa vazão, as aplicações de aviões, ou mesmo nas altas vazões, que também tem os seus desafios químicos aí das caudas, né? Perfeito. E antes da gente entrar um pouco mais na parte técnica, né? Conta pra gente também como é que foi a safra para vocês, os desafios que vocês enfrentaram aí nessa safra. A safra que, na verdade, está se iniciando para quem está assistindo em outra época, né? A gente está aqui no meio do mês de novembro, né? Com um plantio aí a todo vapor. Mas comentando um pouquinho sobre como foi a safra passada, como está se iniciando, para depois a gente aprofundar. O
Que safra! É difícil falar de safra para quem está em 21 estados brasileiros, né? Que a Gran 7 está hoje, né? Todos os meses são meses de produção. E você está em todos eles, né? A gente está em todos eles, né? Eu acompanho toda a equipe técnica e a equipe comercial, né? Abrindo alguns estados novos, como Espírito Santo, que a gente passou a trabalhar agora com café, o estado de Rondônia também. Estamos na cana, que aí tem uma safra um pouco diferente, né? Falando em meses ali. As grandes culturas também têm sua variabilidade de safra, porque a gente pega muito nortão do Pará, ali, nortão do Maranhão, que também tem uma janela diferente. Falando em soja semente também, tem a realidade da janela do Tocantins, que é um pouco diferente. Tem as culturas de inverno no Rio Grande do Sul, que estão bem na entre-safra, na nossa entre-safra aqui, falando em Bahia, né? Então, a gente não está respirando. Não para. O agro não para, né? O agro não para. Mas tem sido bem desafiador e interessante, porque enquanto num lugar está chovendo muito, no outro lugar está um pouco mais seco, num lugar você precisa trabalhar para a planta enraizar num ambiente encharcado e com altitude mais baixa, né? Com temperatura noturna mais alta. Num outro lugar, a gente precisa trabalhar com eficiência, com a planta conseguir absorver, trabalhar melhor a água com um pouco menos de água, né, que são as realidades das áreas mais arenosas, aqui no oeste da Bahia, por exemplo. Em outro lugar, é chuva de pedra, as geadas, né, falando em Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ali, que tiveram os seus desafios e a gente está tendo ainda nesse momento, né, com muito vento também. A gente tem procurado entender o máximo das regiões, do que cada safra tem entregue como desafios, né? Os principais a gente não controla, que são os climáticos, né? Independente das áreas irrigadas. As áreas irrigadas têm dado uma segurança maior para nós, tanto aqui no Nordeste quanto lá no Sul também. E nosso papel é apoiar o produtor nas decisões mais importantes, em tentar fazer o comportamento da planta ser estável nesses ambientes estressantes, seja o estresse que for. A Gran 7 tem mapeado e nossa lista, nós temos uma lista de estresse e como a gente se comporta, o que é mais importante para cada estresse, se essa lista vem cada vez subindo mais, aumentando o número, né, de estresse e o comportamento de como a gente poderia chegar antes, durante ou depois, para conseguir ajudar o nosso produtor num ano que o investimento é limitado, né? A gente está mais uma vez, né, enfrentando desafios muitas vezes sozinhos e tentando permanecer, né, com lucratividade, tentando permanecer pelo menos no neutro ali para continuar lavoureiros, né? E aquilo que a gente controla muitas vezes está no âmbito da produção, né? Saber conseguir produzir nesses ambientes mais estressados. É ali que a Gran 7 consegue, e a gente tem tentado ajudar os nossos produtores, né? Frente às outras coisas, a essa indústria a céu aberto aí que chamamos aí de agricultura. Maravilha. Então, eu vou aproveitar essa visão que vocês estão tendo aí, né? Do Brasil todo, se você quisesse comentar, assim, qual que é a cultura que surpreendeu mais vocês, assim? Qual que nesse ano, assim, começou a demandar mais? Se tem alguma, assim, específica que vocês talvez não trabalhassem e agora estão trabalhando? Para cada região tem uma cultura de desafio, né? A gente está trabalhando mais, por exemplo, com o gergelim esse ano, sim. Aqui na Bahia... A gente mais para o norte, né, gergelim? Mais para o norte, e aí no Vale do Araguaia também, né? Pegando aqueles... Então... A cultura do gergelim tem sido um grande desafio, até porque para parâmetros nutricionais a gente não tem tanta informação, né? Então, a gente tem tentado fazer bastante pesquisa, assim como, por exemplo, a cultura do arroz no Tocantins, né? Para parâmetros nutricionais também é um grande desafio. E aqui, nesta Bahia que a gente enxerga, está vendo os produtores tentar diversificar as culturas, né? A chegada com força do cacau, também trazido pelas informações aí do interior, do centro da Bahia, do leste da Bahia, e
produzindo tanto aqui no mais próximo do Luiz Eduardo, quanto lá no Jaborandi, em diferentes regiões, com diferentes perfis de solo e diferentes demandas nutricionais. Tem sido uma das culturas mais desafiadoras aí nos últimos meses, vamos dizer assim, que a Gran7 tem investido bastante tentar, né, melhorar o nosso conhecimento e trazer conhecimento para os produtores de cacau aí, que nós queremos que essa cultura fique, se multiplique nessa região, né? Falando regionalmente. A gente tem ouvido falar bastante de cacau mesmo, né? A demanda é grande, né? Mundial. O próprio continente africano acabou perdendo algumas lavouras recentemente, né? E abriu uma janela para o Brasil entrar de cabeça nessa cultura, né? Técnicas modernas, irrigação, né? Produtividades altas. Então, realmente o cacau é uma cultura que está em alta no nosso oeste da Bahia, principalmente. Voltando, né? Que já esteve muito em alta e agora voltando. E falando sobre metabolismo da planta, vocês têm mapeado assim quais processos fisiológicos eles são mais sensíveis a essa qualidade de nutrição ou não? Todos os processos, digamos assim, não interfere o tipo de produto, alguma coisa assim? Na verdade, essa é a forma de trabalhar nutrição hoje. A forma mais inteligente é trabalhar ela nos processos metabólicos da planta. Olhar porque a planta para o que está acontecendo na planta naquele momento, se planejar para isso, obviamente, se preparar para isso pelo histórico, principalmente climático e da cultivar que você está colocando, né? Seja nas mais variadas culturas, e trabalhar o nutriente por aquele processo. Por exemplo, digamos, nós estamos um milho num ambiente nublado, né? A gente sabe que naquele momento, por mais que às vezes o planejamento em milho seja mais o uso de zinco, alguns aminoácidos, enfim, né? Mas a gente sabe que naquele momento, de período nublado, onde você diminui fotossíntese, o manganês e o molibdênio são 2 nutrientes que tentam manter a fotossíntese ativa naquelas situações, né? Com baixa luz, junto com outros compostos fisiológicos. Mas falando em nutrição, naquele momento, se tiver numa situação assim, a gente recomenda esses 2 nutrientes, por exemplo. O molibdênio, falando nisso, por exemplo, também em todas as culturas, na maioria das culturas, soja, algodão, nós estamos vendo uma crescente de utilização, inclusive feito muito trabalho de curva de dose com o molibdênio, para encontrar as curvas, e diferente de quando você pega uma tabela de extração, a quantidade de molibdênio que você iria colocar na cultura pela tabela de extração é muito pequena frente às respostas que tem dado hoje nas variedades mais modernas de soja, algodão, pelo papel que ele faz ali na melhoria do uso do N da planta. Tem sido assim para o níquel também, né? Papel do níquel tanto na diminuição da produção de etileno da planta, né? Por alguns processos que a gente provoca muitas vezes, ou herbicida, ou um fungicida mais quente, ou a própria nutrição, quando você coloca um nutriente ali num formato que tem um índice salino muito alto, por exemplo, ou ele causa uma diminuição do pH da folha, né? O níquel ajuda bastante a você trazer essa folha de volta, diminuir o etileno, né? Além de também fazer a melhoria, né, do uso do N, principalmente em soja. Né? O cobre, nós temos subido as doses com bastante segurança e utilizando tecnologia que permite subir as doses sem queimar as folhas, permite que a planta consiga acessar o cobre sem precisar quebrar molécula sintética, né? Que antigamente se trazia estabilidade no uso de cobre somente com o cobre DTA, né? Com quelato sintético. Hoje, a Gran7 já trabalha de forma diferente, eu vejo que outras empresas também estão indo para essa linha, né, de trabalhar o cobre, que é um nutriente muito importante, um dos mais falados hoje, de uma forma que a planta consiga assimilar para ele entrar para fazer o seu papel na fotossíntese, né, para melhorar a fotossíntese, para melhorar o fotossistema 2, melhorar a floração. Antigamente o cobre era tirado da flor, da soja, por exemplo, a gente não fazia, tinha medo. Já aprendeu assim, inclusive muitas vezes na escola. E hoje a gente força justamente o uso ali para aumentar mais ainda o pegamento, né, e floração. Trabalhando, por exemplo, no algodão com muitas aplicações. O algodão é uma cultura que você consegue entrar várias vezes, né?
não tem colocado mais. E na soja tem subido as doses, porque como ele tem papel também na lignificação, no enrijecimento da planta, né, tem nos ajudado bastante a manter a planta em pé, muitas vezes, né, aonde você tem uma disputa aí do cobre muito grande com matéria orgânica, em algumas regiões do Brasil, como no Maranhão, ali, aquelas regiões, a Ceilândia, Buriticupu, ou mesmo aqui no Piauí, as doses são bem mais altas mesmo, com um nível elevado no solo, mais alto no solo. As doses têm sido mais altas na folha para conseguir trazer uma planta com entrenós mais curtos, com uma floração mais pegada aí, e inclusive tendo respostas no nível do nutriente dentro da planta, que é um nutriente que tem sido, né, bastante desafiador, inclusive subir os níveis dentro da planta por esse desafio de absorção via solo, né? Outro nutriente com papel fisiológico muito importante, eu acredito que vai ser um dos mais comentados aí nos próximos anos, é o uso do ferro foliar, né? Nossos solos têm uma característica divina muito boa, né, que é ter uma origem, um material de origem que a maioria, não são todos, mas a grande maioria dos solos brasileiros tem um alto índice de ferro no solo. Porém, ele vai trocando de valência ali, ele vai se mudando de valência ao longo do cultivo e nós vemos que em determinadas fases, em muitas fases da planta, durante o ciclo, a planta não está absorvendo esse ferro. Né? Então, para você ter uma ideia, o ferro foliar, o ferro quelato orgânico de ferro, foi o primeiro produto da Gran-Set vendido no estado do Rio Grande do Sul, numa área com mais de 200 ppm de ferro no solo, mas que por condição de valência ali, pelo ferro estar na forma mais 3, mais 4, a planta não conseguia absorver, ficou raquítica, amarela, toda amarela, não conseguindo fazer fotossíntese. Sem o ferro não tem transporte de magnésio, não tem absorção de nitrogênio, não tem fotossíntese. Então, nesse momento, para restaurar a fotossíntese, é necessário o aporte via folha de ferro. Então, esquecendo extração de planta, a nutrição está aqui para isso, né? Para você olhar o momento ali, assim como o ferro, o cobre, eu falei, o níquel, o molibdênio, também a gente faz isso para potássio, para manganês, para zinco. Agora, por exemplo, a gente está com um grande desafio, né? Fazer a planta enraizar aqui no oeste da Bahia, no Mato Grosso, né? Pode apostar, o zinco é o principal precursor orgânico de triptofano para a planta enraizar, tem um papel fundamental para crescimento de raiz. Então, nessas arrancadas agora na volta da chuva, com certeza é um nutriente que a gente vai estar impulsionando mais o uso, inclusive nessas primeiras fases iniciais, para a planta conseguir enraizar rápido, porque nossas variedades aí, principalmente variedade de soja, as indeterminadas estão florando mais cedo, elas jogam a energia para cima mais rápido, né? Então, quanto mais impulsionar a raiz nesse início, melhor. E aí o zinco tem um papel fundamental em relação a isso. Assim que a gente tem olhado para a nutrição, pelos processos metabólicos, metabólitos, né? E pelo papel fisiológico que cada nutriente faz na planta para conseguir trabalhar com mais eficiência. Menos quantidade, mais eficiência. Tudo é caro, né? E o caro, muitas vezes, é aquilo que a gente tem colocado demais que não tem dado retorno. Então, nós temos trabalhado assim, cada nutriente no seu lugarzinho ali, com o seu papel, né? Trabalhando mais eficiência pelo nutriente do que quantidade. Dentro do tempo certo, né? Do momento certo. Você tem percebido diferença desse enraizamento em áreas irrigadas? Sim, faz efeito também em áreas irrigadas ou só mais sequeiro? Irrigada, nas áreas irrigadas, o desafio é até maior, né? Porque a gente não tem tantos pivôs de irrigação mesmo. Nossos pivôs, eles são de manutenção. As nossas lâminas, elas não conseguem molhar o solo a ponto de você não precisar contar com a água da chuva para ter o encontro de umidade, né? Então, o plantio no cedo, no irrigado, né? O plantio na janela do vazio ali, ele está sempre forçando para conseguir irrigar, para tentar ao máximo depender um pouco menos da chuva, mas a gente conta com essas primeiras chuvas ali nessas áreas também. Quando ela não vem e a raiz ela sai da umidade,
ou mesmo que aconteceu esse ano, inclusive foi numa rodada com o Rogério Inouye, que a gente verificou que mesmo na situação de palha, a temperatura do solo embaixo estava mais alta do que em cima, né? Isso faz a raiz ficar grossa na parte de cima, mais fina na parte de baixo. Isso, no irrigado, isso tem um peso muito grande lá na frente depois, né? Então, nessas primeiras aplicações, inclusive nessas áreas, rodando com ele, as primeiras recomendações sempre são junto com zinco, também o manganês junto com zinco ali, possibilitando e com inteligência trabalhar nas primeiras entradas junto com os herbicidas, né? Com produtos que tenham zinco para impulsionar, ajudar essa raiz sair e aproveitar o máximo da força, né? Nesses ambientes mais estressados para conseguir enraizar nessas situações onde o movimento está inverso de temperatura. Aproveitando, né? Aproveitando o gancho, Ângela, falando aí trazendo a tua experiência, né? Parabenizar também pela atuação, 5 milhões de hectares em 21 estados brasileiros, né? Diversas culturas. Dentro da sua carreira, qual foi o insight mais transformador que você já teve trabalhando com nutrição e fisiologia? Muitos. Desafio, hein? Pensar. Vamos lá no top 1. Esse aí o pessoal já está pegando papel e caneta. Falar em nutriente... Em nutriente foi o ferro. Foi o ferro porque falar de um nutriente que ninguém fala, que ninguém consegue recomendar e que você está vendo ali a planta precisar e você fazer uma recomendação indo contra, né? E muitas vezes ser questionada, né? Poxa, mas ninguém falou desse nutriente, aí vem uma pessoa aqui e fala sobre uma coisa que tem no solo, que está ali, enfim... E que é meio que nadar contra a maré, numa linha que, nessa parte de nutrição, que ainda assim, né, infelizmente, a gente tem muito achismo, né, por aí. Foi o mais desafiador porque nesse momento, foi contra o normal, né, foi contra o padrão de recomendação nas primeiras recomendações que a gente fez de ferro. Para você ter uma ideia, quando a gente lançou nosso quelato orgânico de ferro, né, o Iron Complex, primeiro ano nós vendemos 20 litros, há 5 anos atrás. Hoje está entre os 10 mais vendidos da empresa. E a diferença não está talvez nem no produto em si, porque é um produto muito seguro e não tem quelato sintético na formulação, então a planta assimila muito rápido. É uma forma de conseguir fazer, porque o quelato sintético tem seus desafios, né, para a planta quebrar aquela molécula. E normalmente quando você precisa utilizar o ferro na cultura é porque a planta já está num momento estressado, então ter que estressar mais para acessar o nutriente, isso muitas vezes a gente não pode fazer essa recomendação. E trazer a fonte nesse formato foi bastante inteligente. E dar versatilidade de uso também, mas principalmente saber recomendar. Saber, inclusive, quando parar. Né? A gente tem feito pelo Brasil inteiro as curvas de dose. Nós temos quando que começa a cair. E não só cair em produção, mas em custo-benefício. É muito importante isso, porque a gente está trabalhando com o dinheiro das pessoas, né? Então tem que saber até onde que eu posso forçar. Né? Então, falando em nutriente, talvez tenha sido o mais desafiador. A gente está voltando a falar de outras coisas também, trazer outros entendimentos. Esse ajuste do cobre, nós estamos numa linha também diferente de outros agrônomos, outras empresas, está forçando um pouco mais, com muita segurança nisso e bastante resultado positivo. Né? O próprio cálcio, também nas grandes culturas, né? tem retomado a utilização. Acredito que, falando pontualmente, esse seria um ranking dos 3 aí mais desafiadores que foi dentro desses últimos anos aí. E atenção, estou interrompendo esse episódio para um recado de um de nossos apoiadores. É tão bom quando a gente se depara com boas histórias, não é mesmo? A história da Gran7 se confunde com a história do desenvolvimento da agricultura moderna. São 16 anos aprendendo no campo e pensando em manejos cada vez mais eficientes na fisiologia vegetal, nutrição de plantas e fertilidade.
Isso não é uma propaganda, é um agradecimento. A Gran7 chegou a 21 estados brasileiros graças a você, gerente operacional, que tanto nos desafia a trabalhar com misturas difíceis e com equilíbrio nutricional. Graças a você, produtor, que tem nos indicado aos seus amigos. Graças a você, consultor, que nos recomenda como empresa de confiança nessa grande missão de melhorar a performance no campo. Verdade. E você falou aí do dinheiro das pessoas, né? Falando nesse assunto, como é que elas podem sempre estar de olho em como melhorar essa eficiência dessa aplicação, né? Porque você falou aí, né, sobre a disponibilidade, a solubilidade do material, que é importante, mas o que na propriedade também, as práticas que ele pode fazer para garantir essa maior eficiência? Pensando também naquilo que você aplica em conjunto, por exemplo, adjuvante, vocês trabalham com esse tipo de solução também para aplicar junto, tem visto resultado? O mais barato é o mais eficiente pela intenção que você vai fazer naquele momento. E nem sempre o melhor é produto com tecnologia, né? É assim que a gente conversa todos os dias com os nossos produtores. O caminho do mais barato é o conhecimento, né? A gente tem tentado levar bastante conhecimento para os produtores, também nos produtos simples, desde os produtos simples até o mais alto grau de tecnologia, porque a gente viu uma tendência aí das fazendas a se preocuparem, e não estão errados, né? Mas se preocuparem muito da porteira para fora, né? A gente está vendo um apelo, uma necessidade de você melhorar custo, melhorar aporte financeiro, melhorar trabalho com pessoas, melhorar mercado, compra, venda, né? Momentos, comunicação, marketing, né? E do nosso negócio, da parte de agricultura, falando em produção, né? A gente tem tentado ser, para essa parte, né? Sermos um dos meios de comunicação, de levar informação independente de empresa, né? Mas para que dentro da fazenda, na área de produção, o custo não se eleve sabendo o que você está fazendo. Então, informações como como, por exemplo, misturas de tanques, se misturam ou não, isso ajuda muito a diminuir o custo, porque você tem que fazer a aplicação separada porque só de nutrição isso já é outros tempos, né? Ainda tem fazendas que fazem, e não tem o certo ou errado, mas se a gente conseguir com conhecimento mostrar que se consegue trabalhar misturando fungicida, inseticida, a parte de nutrição, sabendo o tipo de quelato, estabilizante e o adjuvante que estabiliza aquela cauda, para você conseguir economizar em aplicação, você não economiza só em dinheiro, mas também em segurança, né? Principalmente porque a grande maioria hoje, falando nas grandes fazendas, as aplicações são de avião. Quanto mais avião subindo e descendo, aí mais risco, né? Risco à saúde. Então, sabe, né? Fiozeira, pivô, o tanto de coisa que tem de obstáculos ali. Então, trabalhar com menos aplicações, com menos operação, também é uma forma de reduzir custo. Isso a gente faz conhecendo o que está indo dentro da cauda. Outra coisa que pode reduzir custo é trabalhar para que aquilo que você está recomendando entre dentro da planta, porque aquilo vai fazer o papel fisiológico, aquilo vai fazer você produzir mais. Então, conhecer, por exemplo, o que cada fonte precisa para conseguir ser absorvida rápido, também é uma forma de trazer mais eficiência. Uma das coisas que a gente mais tem comentado hoje dentro das fazendas é sobre o ponto de deliquescência dos materiais. O ponto de deliquescência é a quantidade de umidade do ar necessário ali para aquele nutriente entrar na forma que ele está, né? Então, existe diferença entre um sulfato de magnésio, entre um nitrato de magnésio e um cloreto, né? A 20%, por exemplo, o sulfato de magnésio precisa de 90% de umidade do ar para entrar dentro de uma planta.
né? Aí se você só troca a fonte de um sulfato, que para entrar dentro da planta precisa estar quase chovendo, se você simplesmente trocar para um nitrato, isso já evolui para 56% de umidade. Se você trocar para um cloreto, já diminui para 33% de umidade. Isso a gente está falando de nutrientes simples. Não tem quelato, não tem só pela fonte, né? Então, além de você evoluir para formas que mistura, saindo de sulfato para cloreto ou nitrato, né? Você tem maior eficiência só pela umidade do ar. Aí isso é informação. E para cada fonte é assim. Às vezes, a gente muitas vezes aprende que o cloreto absorve mais rápido que o nitrato e depois o sulfato, mas para cada nutriente isso inverte, pode se inverter, né? Não existe uma regra, então a gente vai trabalhando por nutriente. Nós trouxemos para o mercado o formiato de potássio, por exemplo, que ele tem um ponto de liquescência muito baixo, absorve muito rápido em qualquer umidade do ar, mas já o formiato de cálcio é quase 100%. Então, pelo íon acompanhante ali, só por ser de cálcio ou de potássio, pela solubilidade do nutriente, já não consegue ser absorvido. O cálcio, né? Então, esse tipo de informação ajuda muito a gente errar menos dentro da fazenda para conseguir ter mais eficiência. E isso afeta diretamente no custo, né? Aplicar um nutriente que você não vai ter eficiência de absorção, às vezes é melhor tirar, né? Trocar, né? Ir numa outra intenção, do que ficar jogando dinheiro fora numa coisa que não vai ser absorvida ou pode até te atrapalhar ali na cauda, né? No nosso mercado, a gente tenta fazer dessa forma. Nós temos produtores que investem... outra forma é justamente isso. Nível de investimento pelo tamanho do desafio de cada fazenda. Nós temos produtores que investem 60, 100 reais por hectare. Na parte de nutrição, tem produtor que investe até 800 mil reais por hectare, falando em soja. E muitas vezes estão produzindo a mesma coisa, mas a diferença está no tamanho do desafio de cada fazenda, né? O quanto que deficiência em cima de menos água vai precisar, o quanto que aquela fazenda passa por estresse, né, para conseguir fazer a planta produzir. Às vezes você tira um investimento dessa fazenda que está sob estresse, ela produz 20, 30 sacos, menos de potencial mesmo, né? E numa outra que você está num ambiente mais tranquilo, normalmente não precisa de muita coisa para ela chegar já em algum objetivo. Nosso objetivo não é produzir tantos sacos por hectare, é tentar fazer o produtor atingir o seu objetivo, né? E às vezes são produções extraordinárias e nós estamos com eles, né? Inclusive agora também com parceiros do SESB, né? Em primeira mão. Obrigada. E também para que o produtor consiga, dentro de um custo-benefício bom, atingir lucratividade, independente do nível de produtividade. Ângela, falando em números, qual que é o percentual de produtividade que você acha que é perdido durante o ciclo das culturas pelas falhas nutricionais silenciosas, que muitas vezes o pessoal acha que está tudo bem a lavoura, está bonita, está sadia, e a gente sabe que pode estar acontecendo algum estresse ali, né, que vai acontecer, vai se mostrar lá mais à frente, mas no momento está silencioso. Inclusive que mostra isso diferindo por cultura. Soja, algodão, trigo, café, né? O que a gente sabe é que entre os três estresses, né, o que define entre os três parâmetros, para definir potencial, parâmetros bióticos, né, o que a gente tenta melhorar com inseticida, fungicida, os herbicidas ali para que as competições tirem menos, se perca menos. Isso corresponde a mais ou menos 10% de um potencial máximo de produtividade. Outros fatores em torno de 20% e, em média, tem culturas que para mais ou para menos, 70% do potencial é definido por controles de estresses, né? Que aí está dentro de nutrição, que aí está dentro de fisiologia, né? Isso aumenta a produtividade. Você melhorar a fisiologia da planta, você melhorar o comportamento dela em qualquer tipo de ambiente, isso aumenta
teto produtivo, aumenta potencial produtivo. Você não está protegendo aquilo que está tirando potencial, e sim aumentando o potencial. Por isso que esse número é muito grande. Chega até a ser assustador. Mas é legal trabalhar com isso, porque é isso que a gente vê no dia a dia mesmo, né? Conseguir conversar com a planta e formar o potencial ali com nutrição e fisiologia. Tem um gap grande no uso de regulador de crescimento em relação a isso, né? Não é de nutrição, não é o nosso foco hoje aqui, mas tem tudo a ver, porque a gente vê que plantas reguladas, e quanto mais o tempo passa, quanto mais novas variedades estão vindo, mais necessidade a gente vê de conseguir segurar o porte, né? Nós entendemos que as fazendas que vão permanecer e crescer em produtividade são aquelas que conseguem segurar o porte de soja, né? A eficiência nutricional dessa planta, ela muda quando você está com ela com entrenós menores, quando ela está sob controle, né? Ela usa muito melhor o nutriente. Às vezes você consegue trabalhar até uma extração menor, né? Para produzir mais em cima de uma planta sob controle de crescimento. Isso é um gargalo bastante interessante sobre o uso da nutrição, o uso melhor da nutrição. Comportamento fisiológico ali, isso tem todo sentido em relação a aumentar o teto produtivo. Ângela, e a gente está comentando aí, então, dos tipos de estresse, né, dos momentos de aplicação. Quais são as características, né, químicas e físicas que a pessoa pode prestar atenção para definir a qualidade de um produto, né? O que faz com que ele seja mais facilmente absorvido, por exemplo? Pronto. Ser simples ou não ser simples, no nutriente estando ou não quelatizado, qualidade é uma coisa que a gente não discute mais no nosso mercado. Por isso que os sais estão sendo menos usados, né? Antigamente fazia tudo separado, então você podia... os equipamentos também eram diferentes, né? Não tinha tanto valor agregado, enfim. Hoje, o produtor já exige, a gente também tem trabalhado muito para, simples ou não, o produto ter estabilidade, ter um pH estabilizado e conhecido, né? Nós acreditamos assim, o mais importante não é o produto ter pH alto ou baixo. O mais importante é a gente saber, né? Ainda mais trabalhando em 21 estados, mais uma vez. Nós temos que lidar com água com pH 8 e numa região, e em outra região com pH 3,5, né? Então, tem para a região com pH 3,5, talvez um produto com pH um pouco mais alto seja bom. Para uma região com pH 8, o produto com pH mais baixo é mais bom. É mais bom, não, é melhor. Então, o mais importante é você entregar essa informação, né? Do pH estabilizado, né? Do produto, para que a gente consiga trabalhar com isso, né? E que ele esteja solúvel, 100% solúvel, se for pó, né? Que não fique resíduo. Se for um produto líquido, para que você conheça as limitações, né? Aquilo que pode... que está livre ali se não tiver quelatizado, e se tiver quelatizado, que se está ou não 100% quelatizado, isso é muito importante, né? E o tipo de quelato, para saber se dentro da planta ele vai absorver mais ou menos, né? Normalmente não, os quelatos orgânicos têm essa facilidade maior de ser absorvido, a velocidade de absorção aumenta muito. Por exemplo, o manganês quelatizado com EDTA, ele tem a velocidade de absorção dele varia entre 2 a 6 dias para entrar dentro da planta. O manganês quelatizado com bisglicinato, que é o bisglicinato de manganês, que é um quelato orgânico, até 2 horas. Então, você aplicou... Isso é importante saber, porque você aplicou, choveu em cima, se você aplicou um sal, que até pode demorar até mais do que 5, 6 dias para ser absorvido, ou um quelato EDTA, você tem... você pode ter perdido esse produto, né? Ele pode ter descido, porque as moléculas são maiores, né? Agora, você está trabalhando com quelato orgânico só pelo tipo de produto ali, você tem uma segurança que aquilo vai entrar, né, dentro da planta. Então, por esses lados, é muito importante você conhecer
tanto o tipo de íon para entender em relação à umidade do ar também, como eu falei antes, se vai ser absorvido ou não, o tipo de quelato, o pH, se está misturando, por exemplo, com micro-organismos, o índice salino daquele produto. Essas informações, que muitas vezes não são obrigatórias estar nos rótulos dos produtos, mas pode estar nas fichas técnicas e a empresa ela pode te fornecer, né? Então, nós procuramos fornecer, né? Porque acreditamos que a informação ela vai levar a uma melhor recomendação, né? E que não tem produto, vamos lá, não tem produto ruim ou bom, assim como não tem variedade ruim ou boa, existe a adaptabilidade, a tua intenção, né, de manejo, né? Para isso você tem que trabalhar com a informação, né? A minha responsabilidade técnica dentro da Gran7, como diretora técnica, é entregar um portfólio variável e com todas essas informações, onde qualidade não se discute, mas que o nosso comercial, que o nosso agrônomo, consultor ou produtor, ele consiga montar a sua recomendação de acordo com o que ele quer fazer e não o que a empresa quer direcionar, né? A gente não tem, por exemplo, para cacau, um protocolo cacau. O cacau você faz isso. Não, o soja você faz isso. Em V3 você faz isso, em R1 não tem, né? Nossas recomendações elas variam de acordo com a necessidade do produtor o tempo todo e trabalhamos com vários tipos de fontes dos nutrientes, abrindo todas essas informações para que a qualidade da aplicação, a definição da aplicação seja definida pelo operacional que tem dentro da fazenda, né? Que é muito variável. Até ia te perguntar qual que é a fonte, claro, se não for um segredo de indústria, de onde vem essa fonte orgânica? A inspiração, ela veio dos quelatos orgânicos medicinais, né? E a necessidade, ela veio do campo. A necessidade veio de várias vertentes. Primeiro, a necessidade de estabilização em cauda, né? Que o produto não reaja. A gente precisava, né? Os produtores cada vez mais procurando por nutrientes que não reajam dentro das caudas, porque existem compostos nos próprios produtos químicos que são quelantes, né? Que são agentes que complexam, que resgatam nutrientes ali na cauda e formam complexos, precipitados, né? E vai reagindo ali, ou moléculas que esquentam, enfim. O glifosato é um exemplo, né? Os glifosatos de glicina é um exemplo que está livre ali na cauda, ele sequestra e reage e precipita e vira aquela confusão, você não consegue fazer nada. Então, a necessidade da estabilização foi uma grande pedida. Isso você consegue fazer com quelato sintético também. 100% quelatizado, você tem estabilidade na cauda. Mas aí vem a grande questão, que é dentro da planta, né? Um quelato sintético, eles são normalmente um micronutriente quelatizado de forma sintética, é um nutriente ali com 2 moléculas de EDTA, são moléculas grandes. Falar em EDTA, que é a mais conhecida, e uma solubilidade que ainda entra dentro da planta, porque existem outros quelatos sintéticos que nem entram dentro não conseguem solubilizar, né? São moléculas muito grandes. Mas o EDTA são 2 moléculas enormes ali que acaba deixando um nutriente muito grande também, só que ele está protegido. Então, uma coisa boa, mas fica muito grande. Por isso que demora um pouco mais para entrar dentro da planta. E para quebrar essa molécula sintética, o EDTA, para a planta acessar esse nutriente, isso tem um gasto de energia um pouco maior, né? Um pouco grande. A planta precisa estar num momento tranquilo para conseguir fazer essa quebra. Além de que a planta ela não utiliza esse EDTA, essa molécula sintética. E aí vem a pedida, né? Além dela não usar, alguns mercados que nós atendemos, inclusive, a gente acredita que possa ser um futuro, porque a gente está sempre olhando para o que a gente come o tempo todo, né? E a saúde humana. Mas alguns mercados eles já estão pedindo que as culturas não sejam tratadas mais com EDTA, porque o ser humano também não metaboliza. Então, se você comprar um produto que está com EDTA ali, e não é uma coisa ruim, mas a gente não consegue metabolizar. Assim, eu não entendo como funciona no corpo humano, mas dentro da planta, o que a planta faz muitas vezes é fazer fitoquelatos dentro dela, né, poliaminas, para neutralizar aquele EDTA e conseguir
completar o ciclo dela com aquele gás energia para transformar aquela molécula numa coisa que ela não vai utilizar. Então, meio que calcifica ali aquele EDTA para conseguir finalizar o ciclo. Então, essa pedida de que a planta consiga metabolizar tudo que você está colocando, para que entre mais rápido, ela metabolize 100% do que está colocando, isso aconteceu. E assim como na medicina, o quelato orgânico veio para acelerar o processo de metabolização do nutriente, para que de via oral fosse o mais próximo de uma vacina, né, de um nutriente, em relação ao nutriente, nós fizemos isso com a agricultura também. Então, a quelatização no lugar de um EDTA, você usar, né, naquela quelatização um complexo orgânico, muitas vezes vindo de uma glicina, por exemplo, para fazer um bisglicinato, que são 2 moléculas de glicina neutralizando um nutriente. Ou, por exemplo, no cobre, a gente usa até o ácido salicílico para fazer isso também, porque é um quelatizante muito forte para o cobre. Ou algumas outras proteínas que pode ser usado para fósforo também, né? Alguns peptídeos que fazem também para enxofre, né? Isso tem ajudado muito a planta, tanto absorver mais rápido, quanto utilizar esse nutriente de forma mais rápida, porque o gasto de energia para absorver o nutriente dentro da planta é muito menor. Tudo tem gasto de energia, né? Mas é muito, muito menor. E a planta associa, ela usa esse quelato, né? Se tiver feito por glicina, ela vai usar a glicina, vai direto lá na rota do ácido cítrico, vai até acelerar o metabolismo da planta. Se tiver um ácido salicílico, da mesma forma, né? Ou uma proteína, um sacarídeo, um polissacarídeo, enfim, ela consegue usar isso, ela usa para ela, né? E não descarta como um quelato sintético. Por isso que essa é uma das evoluções mais importantes aí dos últimos anos, né? Em relação à nutrição, né? O desafio é estabilizar, que aí é o segredo industrial, entregar um nutriente 100% quelatizado de forma orgânica, com estabilidade fora da cauda, né? Tanto no balde quanto na cauda, e instabilidade dentro da folha, né? Porque se está quelatizado de forma orgânica, precisa estar 100% quelatizado, né? Diferente de um complexo, né? Que houve, nesse meio tempo, entre o EDTA e o quelato orgânico, veio os complexos, que é simplesmente se você pegar um blend de aminoácido, e um blend mesmo, e misturar com um sal, né? Isso forma um complexo, um nutriente misturado com aminoácido ali. Isso acelera a entrada do nutriente, mas não está quelatizado. Então, você não tem a estabilidade, né? A vantagem da estabilidade, segurança de mistura, né? E também, dentro da planta, algumas moléculas ainda ficam muito grandes, né? Normalmente, quando está sobre complexo, ela fica 30% mais eficiente do que uma molécula que não tem, né? Versus 100% de um quelato orgânico, né? Show! E o que vocês têm visto, trabalhado com a integração com biológicos, bioestimulantes, né? Que hoje em dia também está muito em alta. Vocês têm trabalhado algum tipo de pesquisa em conjunto ou não? Na prática do campo, vocês já estão vendo ali algum tipo de interação, resultado? Trabalhando em conjunto, né? Sim, tem que trabalhar em conjunto, porque o uso de micro-organismos, tanto via solo quanto via folha na agricultura, é um caminho sem volta, e os benefícios são impressionantes, né? Não só para a diversidade de micro-organismos, nós acreditamos, né? Não é a nossa área dentro da Grancete, a área de biológicos, mas a gente incentiva muito, porque a gente vê a atuação na indução de defesa, vê a atuação na melhoria do comportamento, inclusive, da planta versus os estresses também, né? Comportamento da planta versus, inclusive, a reação ao ataque de patógenos, enfim. Então, o nosso papel é interagir. A interação, ela pode ser neutra, normalmente ela é neutra, o mais exigido para nós é que seja neutra. Para que você para que você consiga fazer tudo junto sem afetar, né? Esse é um grande desafio, porque tem 580 empresas hoje cadastradas de nutrição no Brasil, né?
Não é um dado aleatório. Não. Agora, na parte de biológicos, além de ter muitas empresas, tem os produtos que a gente mesmo faz no campo, né? Das fazendas, que as fazendas mesmo fazem. Os on-farm, que tem diversos tipos de realidades, né? Então, não é humanamente possível você conseguir fazer os testes para saber a interação de nutriente com todas essas oportunidades, todas essas possibilidades de micro-organismos que você vai encontrar, né? Tem produtos acabados, tem produtos que só é a água e o micro-organismo ali, né? Que não tem proteção, enfim. Então, quando a gente se depara com isso, a gente entrega todas as informações, faz os testes junto com os produtores para entregar a informação de que vai interagir ou não. Porque a gente muitas vezes é exigido, em sua maioria, para que seja neutra essa interação. Ou ajude que se torne, porque o maior desafio não é a nutrição com o biológico, e sim o químico com o biológico, né? Nós que abrimos, né, tanto o pH quanto o índice salino, que são as duas principais características químicas ali do nutriente, que pode interferir com os micro-organismos, você já sabe se vai ter uma tendência ou não de interagir, né? Ficou com dúvida, a gente tenta fazer os testes juntos para isso não acontecer, né? E as interações benéficas, né, que a gente está aprendendo junto, né? O que os micro-organismos ajudam a liberar, que isso acontece mais via solo, né? Isso vem acontecendo bastante grande, de uma forma boa, né? E crescendo mais ainda, né? Essa interação entre biologia, os micro-organismos e os nutrientes, principalmente nas áreas que tem uma quantidade boa aí de matéria orgânica e bastante diversidade, ou uma necessidade maior de fazer melhorar mais ainda o nutriente ser absorvido pela planta por conta daquilo. Ângela, tem alguma ferramenta, algum teste, algum método que você considera hoje indispensável e que pouca gente está utilizando na prática, assim, no campo? Vamos voltar às vezes ao básico aqui, né, o arroz com feijão, porque querendo ou não é importante. A gente fala de diversas tecnologias, de diversas inovações, mas às vezes tem algo sendo negligenciado, né, no dia a dia. E sim, na verdade, o básico do básico das nossas recomendações, né, para você recomendar nutrição foliar, não tem como você fazer isso bem feito se você não olhar a análise de solo, né? Uma análise de solo bem feita, né? E não só a análise de solo, muitas vezes a carga microbiana daquele lugar. A gente tem desafios em algumas regiões que a gente abre a área, não faz quase nada, produz 80 sacos de soja, no ano seguinte você faz a mesma coisa, produz 40, né? Então, como que você vai fazer uma recomendação boa se você não entende o que tem ali, né? Da parte química, física e biológica do solo. Então, começa por ali, a base, né? É muito difícil fazer um manejo de nutrição assertivo, eficiente, se você não tem o conhecimento de solo daquela área, né? Então, um bom diagnóstico de solo químico, junto com o que tem ali naquela situação, se está compactado, não está, se vem de uma planta de cobertura, quais as plantas, se é um mix, qual é o desafio, se é plantio direto, enfim, isso muda toda a recomendação de nutrição, né? E de fisiologia também. Então, sim, e infelizmente, a grande maioria das recomendações que a gente vê do mercado fazer de nutrição não olham a análise de solo, né? Fazem aquela base. Não, ainda soja, tá assim? Ainda tá assim, tem. Meu Deus. Mas acredito que a gente quer que as empresas também evoluam, né? A gente conversa muito, né, com os nossos amigos também de outras empresas, porque isso é a evolução. Pra você ter uma ideia, na Gran7, quando você entra na empresa, a gente tem um processo de integração, que a gente chama, né, que são alguns dias, umas semanas, na verdade, para a gente falar sobre nutrição e fisiologia, mas a primeira parte é fertilidade. Mesmo a Gran7 não atuando com calcário, gesso, formação de solo, micro-organismos, né, os primeiros dias ali das primeiras semanas são todos falando sobre formação de perfil,
como você interpretar uma análise de solo. O agrônomo tem que sair dali olhando para uma análise, pelo menos para entender, porque muitas vezes, se o problema é falta de correção, o que o manganês vai fazer, né? Ou até mesmo quando o produtor vai usar uma dose mais alta de calcário, qual é a reação que isso vai acontecer na planta, e como é que eu tenho que me comportar se o pH vai subir, né? Eu tenho que corrigir, né? E me adaptar ao manejo olhando para o sistema, sem entender a parte de solo e os fertilizantes que ele está colocando, até os tipos de fertilizantes, é muito importante saber, né? O que acidifica mais, o que não tem tanta interferência. Isso é muito importante para começar a pensar em nutrição foliar, né? E não só, vou produzir soja, então bota aqui 700 gramas de manganês. Não funciona mais assim, você tem que olhar para o sistema, começando pela base, né? Análise de folha tem um grande desafio hoje, né? Sempre teve, na verdade, né? Quando você quer fazer um diagnóstico com análise de folha, o nosso desafio é o tempo, né? Tempo de resposta, ou muitas vezes um método de análise, se a folha está sendo lavada, para você avaliar mesmo o que tem ali dentro, se vai dar tempo de você fazer, porque normalmente o resultado ele vem 5, 6 dias depois, quando vem rápido já passou do time, né? Então, para análise de folha, às vezes é melhor, entre a análise de folha e o diagnóstico visual, às vezes é mais interessante o histórico e o diagnóstico visual. Aí vem a análise de pecíolo também, para ajudar bastante, porque ali pelo menos tem, pelo que está passando no pecíolo, tem uma boa correlação, né, com a verdade mesmo daquela situação. Então, são análises básicas que têm nos ajudado. A análise de folha, por exemplo, é um dos fatores que nos fez melhorar o uso, por exemplo, de cobre nas nossas recomendações. Não para aquele momento, mas pegando o histórico das regiões, né? Há plantas que estão em altitude mais baixa, que tem mais matéria orgânica no solo, que estão crescendo muito. Normalmente, a primeira pergunta que você faz é como é que está o cobre nessa análise aí, nas suas análises de folha. Normalmente. E tem produtores que estão há tanto tempo vendo esse nutriente ficar em nível baixo na folha, que acham que o parâmetro que está errado. Que acreditam, beleza, o nosso parâmetro lá na floração é 10 miligramas de cobre, né? Tem que ter pelo menos isso. Aí você fica tanto tempo abaixo desse valor, anos e anos ali, e mesmo assim produz bem, que você acha que o parâmetro que está errado, e você tenta descer. Não, beleza, é porque sempre estava assim, sempre o cobre estava mais baixo, né? E na verdade a tua planta está dizendo que vai estar, né? E eu estava pensando uma coisa aqui em relação tinha uma pergunta falando sobre dependência, né? Porque muita gente fala assim, o produtor está cada vez mais dependente desse tipo de produto e tal. Mas você falando aqui, fica muito claro sobre o que ele precisa fazer para estruturar, para poder utilizar esse tipo de tecnologia mais estratégica, né? Então, trazendo para quem está ouvindo aqui, exemplos reais de produtores que fazem o básico, digamos assim, mas que acertaram nessa estratégia com o foliar. O quanto que eles têm de benefício em termos de produtividade, assim, você sabe, vocês têm compilado assim esse dado, esse número, pensando que ele faz o arroz com feijão ali certinho. E o arroz com feijão, muitas vezes falando em micronutriente, o próprio micro no solo, né? Muitas vezes, né? Eu vou te responder com um artigo publicado que foi apresentado no último Congresso do Plantio Direto, que foi aqui no oeste da Bahia, que a gente foi questionado, fizemos um trabalho junto com o professor Ricardo Andrade, fisiologista, né, importante fisiologista, e sobre o que é mais interessante para o produtor, fazer o micro de solo, tentar equilibrar o micro de solo e não fazer nada na folha, ou fazer só na folha. E se fazer na folha, será que eu faço via sal, coloco muita quantidade, ou será que realmente os quelatos orgânicos são mais interessantes? E se eu fizer nos dois? Né? Para um ano de grandes desafios. Claro, o ideal seria pegar esse tipo de trabalho e replicar no Brasil inteiro, em tudo que é tipo de área de 100 sacos, área de 120 sacos, área de 60, área de 40, área de 30, para ver os níveis de diferente produtividade, né? Nesse ano, nossa média foi de 60. Nessa região, a gente acabou
que foi ano retrasado, né? Deu seca, bastante seca no final do enchimento, a partir de R3 ali não choveu mais, né? Em área arenosa tem esse grande desafio. E na estação, nós fizemos, então, um micro de solo, atendendo as demandas, com um ano com calcário, gesso, correção, tudo certinho, a correção anual, fósforo, enfim, tudo, variedade que responde. E fizemos micros de solo, os micros na folha, nas suas diferentes estratégias. E a resposta foi, o micro sozinho de solo, ele atendeu a demanda da planta, ele colheu a mais o investimento, então nos custou na época 0,8 sacos por hectare e produziu 0,7, então praticamente empatou ali, pagou o investimento. O micro na folha sozinho, sem o micro de solo, ele ficou com ROI positivo, com retorno sobre investimento positivo. Todos os 3 tratamentos, com sais, com quelato orgânico e com muito, muito nutriente. Com sais mais próximo do nível da curva do custo-benefício, né? Colocar muita coisa também não foi a melhor resposta, e colocar pouca coisa de forma eficiente, foi via quelato orgânico, foi onde teve o melhor incremento, sozinho, né? Nesses 3 cenários sem o micro de solo, a gente fica refém de produto, né? Quando foi colocado esses 3 tratamentos com os micros de solo, aí explodiu, chegando da 10% a 12% de incremento de produtividade quando você trabalhou os quelatos orgânicos junto com os micros de solo. E mostrando que o sistema mais eficiente é aquele que você faz a base, que é o que vai te garantir, né, a sustentabilidade do teu negócio, para não ficar refém de produto, né? E você vai sinalizando a planta a utilizar essa formação do solo da melhor forma possível, de forma mais rápida, não com o maior custo, mas de forma inteligente. E isso, o retorno vem. Tem trabalho de pesquisa que isso retorna 4 sacos, tem trabalho que retorna 14, tem trabalho que... Eu não sei quantos sacos vai dar a mais se você fizer os micros de solo, os micros de folha, principalmente os micros de folha, eu não sei. Isso depende muito do sistema que você está inserido. Nós temos resultado com um único nutriente que dá 12, 14 sacos, que é um ajuste fino, em área de mais de 100 sacos por hectare, né? Trabalhos extraordinários. Você pega o mesmo cenário e coloca numa outra área, dá 3, 4. Né? A gente fez um trabalho esse ano só com enraizante no tratamento de semente, onde a testemunha colheu 98 sacos. A testemunha sem o enraizante. Foi feito 14 tipos de produtos diferentes. Nós tivemos a felicidade dentre os 14, o Max Raiz foi superior. Colocou 10 sacos em cima de uma testemunha de 98 sacos. Foi para 108, quase 109 sacos por hectare. Só num comuni com um bom enraizante orgânico ali, com índice salino baixíssimo, né, de 12. Mostrando que se você não tem outros limitantes, às vezes aquele nutriente ele vai te entregar uma boa resposta, né, de produtividade. Agora, se tiver outros limitantes ali, às vezes aquele nutriente não vai te entregar tanto assim, porque tem outros limitantes. Esse é o desafio da pesquisa, né? Tentar nivelar ali pela média para conseguir ver o que vai te incrementar, né? A gente tem encontrado a resposta que sempre o equilíbrio tem, e você acertar o time, conhecendo o que a planta está passando, são onde a gente tem encontrado as melhores respostas, né? E não pegar, por exemplo, um trabalho porque nesse trabalho aqui, lá em Santana do Araguaia, me disse que 2 aplicações de ferro, uma em V8 e uma em R3, deu 10 sacos a mais. Então, vou pegar esse trabalho e vou colocar na minha área, né? Não, olhar realmente aonde que está precisando e aí usar essa informação. Naquela condição limitante, que o ferro era limitante, deu o retorno de produtividade. Deixa eu ver se na minha área eu tenho realmente esse limitante, que é desse nutriente, para ver se vai responder ou não. Simplesmente não só colocar porque deu em uma estação ou outra, ou por uma outra realidade, né? Não, maravilha, mas bem respondido, né? Que é o que a gente, estudando, também intui, né? Que é você fazer a base bem feita e realmente trabalhar estrategicamente no foliar, né? E a gente já está caminhando para o final do episódio, mas antes eu queria saber de você uma última visão aí sua do que o mercado ou a própria Gran7 está preparando
em termos de novidades para nutrição, talvez alguma coisa em nanotecnologia ou não, né, bioativadores, e também comentar sobre a parte de inteligência artificial, se vocês já estão colhendo algum tipo de benefício com o trabalho de gestão de dados, né, em relação à fisiologia e nutrição. Sim, muita coisa boa vem por aí. A gente segue investindo bastante em entregar variabilidade nos quelatos orgânicos, né? E de forma isolada ou em blends. Isso é inovador, porque normalmente as empresas têm 1 ou 2 produtos nessas linhas. E a Grancete, pelo formato de fabril, né, da empresa, que consegue fazer trabalhar nutriente no seu conforto em qualquer situação, né? Conseguiu hoje ter um portfólio bastante diversificado, onde a gente tem magnésio, manganês, zinco, cobre, níquel, selênio, né, no formato de quelato orgânico. Ele é um produto fisiológico, porque não é um nutriente para a planta, né, o selênio, mas ele está como quelato orgânico. Tem fósforo, enxofre, o próprio cálcio e boro, que não conseguem ser quelatizados de forma sintética, mas de forma orgânica. É muito interessante. Cobre, eu acredito que eu já tenha falado, ferro, enfim. O níquel. E trazer essa variabilidade é o grande desafio. Nós estamos completos esse ano, ficamos completos esse ano. Estamos há 5 anos trabalhando e completos esse ano para daqui para frente trabalhar melhor ainda essas interações. E da parte de futuro, nós acreditamos bastante, continuamos acreditando no uso de fitoquímicos, né, de produto à base natural, que tem ação em planta, para ajudar, inclusive, os biológicos, os químicos, aí, em qualquer tipo de ação, até com estresses bióticos, né. Acreditamos e vamos trazer, vem novidade aí com metabolomas, né, metabólitos. Nós teremos um lançamento muito importante em janeiro agora, sobre isso, né, para também ajudar no manejo. Nós já trabalhamos muito bem o manejo de nematóides com fitoquímico e agora vamos começar a entregar os nossos resultados de ouro aí, ajudando o processo de controle de fungos, né, nesse viés, né? Então estamos bastante animados e empolgados aí para fazer isso. Eu não comentei com ninguém ainda, essa é a primeira mão. A Grancete, ela está indo nesse caminho, sempre pensando em ajudar a nutrição, entregar o melhor da nutrição, formações de nutrientes simples ou não, mas de forma estabilizada e inovadora, né, principalmente com os quelatos orgânicos, da parte de fisiologia, uma diversidade e atendendo demandas do campo mesmo, né, para conseguir sair de estresses o mais rápido possível, né, e que as respostas sejam bem boas em produtividade, né, e dessa parte de ajuda, principalmente nos viés mais desafiadores aí da parte fitossanitária, que é manejo de nematóide, que eu gosto muito, e a parte de fungo, que foi uma pedida há 3 anos atrás que a gente corresse contra o tempo em alguns mercados, que deu muito certo, e agora vem para a Grancete também esse trabalho. Respeitando o nosso finalzinho aqui do episódio, né, Ângela? Tem aquela dica que a gente gosta de pedir para os nossos ouvintes aí. Se você pudesse classificar 3 livros que marcaram a sua vida, não necessariamente da parte agronômica, né, mas você também é uma gestora, né, gere uma equipe aí em 21 estados, então, se você puder passar a dica de 3 livros que te ajudaram na carreira, né, a se tornar profissional que e continuar evoluindo, com certeza. A gente sempre a gente falou do básico, né, um livro que marcou muito a minha carreira, principalmente depois da minha pós, é o livro de interpretação de solos. Eu acho que ele nunca vai sair de linha, né? Tem muito livro muito bom, que inclusive a gente está impulsionando agora, né? Os livros de fisiologia, os livros a gente participou e está impulsionando, inclusive tem na Grancete a parte de fotossíntese do professor Fagan, da MyFarm, né? Sobre os hormônios de uso recente na agricultura, os hormônios de uso tradicionais. Tem um livro muito interessante também para quem é de algodão, que um dos livros mais completos, eu não consegui terminar ainda de ler, mas é sobre fisiologia do algodão, do professor Ricardo Andrade.
Foi lançado agora também esse ano e está fantástica a edição. Vocês vão ter algumas unidades no evento, né, Josi? Tem um livro que eu já li ele 2 vezes, que ele não é sobre agricultura, mas falo para a nossa equipe, né? Não adianta nada você ter muito conhecimento e não conseguir transmitir, né? É um livro muito simples de ler. Eu, inclusive, agradeço a minha antiga empresa que eu trabalhava, né, a Timac, que me apresentou esse livro. E eu apresento para todas as pessoas que entram em contato, que me pedem uma sugestão, né? É um livro que chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele não fala assim sobre você estudar sobre influenciar isso, né? Mas conseguir transmitir o teu conteúdo que você quer naquele momento, conversar com as pessoas. Nosso mercado, que acaba sendo um mercado muito técnico e com informações às vezes indecifráveis, né? Principalmente quando fala de fisiologia, é muito importante conseguir fazer o elo entre o livro, entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Esse livro ajuda muito você encontrar o caminho daquilo que vai ser importante aí para a pessoa que está te assistindo, para a pessoa que está te ouvindo, conseguir entender o que você está falando, né? Me ajudou bastante, né? Se é que posso ser uma referência, seria um livro bem legal. É um livro pequeno, bem direto, bem bom de ler. Nossa, eu tenho esse livro lá em casa e você acredita que eu nunca li hoje? Obrigado pela lembrança. Já vai tirar do armário hoje, Josi? Já vou lá procurar onde que ele está. E então, Ângela, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. É um prazer sempre conversar com você, que é uma referência na nossa região aqui de conhecimento, de profissionalismo, de mulher também no agro, né? Representando aí na liderança. E então agradecer mesmo e pedir para você também deixar como que o pessoal conhece, né, a Gran7, onde que eles podem acessar toda essa informação e o time de vocês. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre desafio, né, falar, ainda mais em podcast, mas é sempre gratificante, porque realmente a gente se sente à vontade com você, Josi, com você, Luiz Eduardo. Obrigada pelas palavras, pelo reconhecimento, né? A Gran7 é uma empresa que hoje é a maior empresa de nutrição e fisiologia do Mato Piba. Está crescendo bastante. A gente está no Brasil inteiro. Estamos nas redes sociais, no Instagram, estamos no LinkedIn, nosso site, gran7.com. Nossa equipe espalhada no Brasil inteiro, com 9 unidades de distribuição, 11 unidades de distribuições agora. Nossa, né? Olha como também aumentou do ano passado para cá, ano retrasado. Ano retrasado, né? Se eu não me engano, eram 4, né? Hoje são 11. 4, exatamente, caramba. E a nossa sede Brasil fica aqui em Luiz Eduardo Magalhães, para quem passar por aqui também. Sempre vai ter um chimarrão. Fica bem na estrada aqui, não tem como não ver também. Muito bonita, esperando vocês. E fica a nossa equipe sempre à disposição aí de todos para atender, seja os mais variados desafios aí do campo, né? É isso, para isso que a gente está aqui. Maravilha, muito bom. Parabéns. E você aí também que está assistindo do outro lado, o que você achou desse episódio? Deixa aí nos comentários. Será que a gente deixou de comentar alguma coisa que você gostaria de saber? A gente encaminha também lá para a Gran7, tá bom? Você pode mandar lá para contato@cultivofuturo.com.br. Não se esqueça de ir lá no site, conhecer as iniciativas do Movimento Cultive Futuro e se inscrever na newsletter. Beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!